Então, o microscópio eletrônico. O primeiro microscópio eletrônico foi construído no início da década de 1930, mas seu emprego no estudo das células começou mais tarde, no ano de 1950. Nesse meio tempo, os citologistas desenvolveram diversas técnicas de fixação, de coloração e de corte apropriadas à microscopia eletrônica, né? A gente viu o processo de fixação, processo de coloração e depois o processo de corte manual ou manual ou através da máquina. O microscópio eletrônico revolucionou a citologia, pois possibilitou estudos detalhados da estrutura interna das células. A gente não consegue ver a estrutura interna com o microscópio composto, que foi o que Hooke desenvolveu, por exemplo. Para ter uma ideia, enquanto microscópios fotônicos fornecem aumentos máximos de 1.500 vezes, microscópios eletrônicos operam com aumentos de 5.000 a 100.000 vezes ou mais. Mais importante que o aumento é o alto poder de resolução dos microscópios eletrônicos, com seu limite de resolução da ordem de 1 nanômetro. Nesses instrumentos, pontos separados por até 1 nanômetro são vistos como pontos distintos, o que possibilita observação bem mais detalhadas que microscópios fotônicos, sendo que os microscópios fotônicos que a gente viu, eles já conseguem ver a diferença entre as colorações de uma imagem, né? Então, essa ampliação já é muito por si só, em comparação, se compararmos com o nosso olho humano, que não conseguimos ver essas cores separadinhas de uma fotografia, e o microscópio fotônico consegue. Já o microscópio eletrônico, ele vai muito além disso. O microscópio eletrônico de transmissão é assim chamado porque o material biológico ele é atravessado por um feixe de elétrons que produz a imagem. Esse instrumento é constituído por um tubo de metal de 1 metro de altura por 20 centímetros de diâmetro, conectado a uma bomba de vácuo que extrai o ar do seu interior. Na parte superior do tubo, há um filamento de tungstênio, que é um tipo de material de um metal, que é submetido a uma tensão elétrica de aproximadamente 60.000 volts, o que faz emitir elétrons. Estes se propagam como um feixe em direção à parte inferior do tubo, atravessando o material biológico e passando através de lentes eletrônicas, bobinas elétricas especiais capazes de criar fortes campos eletromagnéticos. Ao atingir o material biológico, o feixe eletrônico encontra algumas estruturas que permitem a passagem dos elétrons até a formação da imagem eletrônica. Lentes eletrônicas interagem com um feixe de elétrons e produzem uma imagem ampliada. Aqui tem uma imagem de mais ou menos como é um microscópio eletrônico. A gente tem a fonte dos elétrons, a lente condensadora, o material biológico, ele fica bem no meio, depois passa pela lente objetiva, uma lente protetora, até a lente fluorescente, que é por onde sai a luz, uma janela de observação e um observador. Então, olha, ele é muito, muito composto de várias lentes. O material biológico ele não fica na base, como nos outros microscópios, ele fica bem aqui no meio, onde vai dar para ver a primeiro feixe de elétrons. A luz fica lá embaixo e não ver o material aqui. A lente ocular, ela passa por meio de uma janela e vê o material biológico aqui, onde, na verdade, o material biológico ele está aqui. Então, é meio que uma reflexão do material biológico que ele é visto pelo observador, e não o material biológico em si, já que ele não está na direção dos olhos. Aqui é uma imagem real, ó, do que ele é, então o material biológico ele é mais ou menos posto aqui no meio, e o observador olha por essa janela. Só que, na realidade, alguns observadores, eles nem chegam a olhar por aqui, eles olham por uma telinha, todo o material que eles estão, que está colocado aqui na parte interior do microscópio. Aqui, por exemplo, é uma representação das principais partes. Aqui é uma representação do corte de uma célula animal em que o citoplasma foi colorizado com laranja e o núcleo com vermelho. Então, uma célula animal. Aqui dá para ver, ó, as divisões onde estão as organelas, e aqui foi só uma das aproximações de 5 micrômetros, né?
mais um microscópio eletrônico, ele pode chegar até menos que isso, até 0,001 micrômetros. Então, aqui é uma ampliação ainda muito pouca, ao tanto que ele pode ainda ampliar. E aí a gente tem um que é um pouco mais evoluído, mas que ele é utilizado mais para superfícies do que para partes internas, que é o microscópio eletrônico de varredura, que ele é utilizado para estudar detalhes da superfície dos objetos. Entre instrumentos, projeta um feixe de elétrons, assim como o outro, e varre a superfície do objeto observado para poder ver o que é que tem indicando nele. Algumas técnicas para observar o microscópio eletrônico. A gente tem que, apesar de o microscópio eletrônico de transmissão ter sido inventado na década de 1930, ele só começou a ser empregado por volta de 1950, quando se desenvolveram técnicas para o instrumento, que as técnicas utilizadas para microscópios mais simples não davam certo no microscópio eletrônico. Então, ó, por exemplo, aqui foi pego uma forma flexível, colocado material biológico na resina líquida, depois retirado da resina o material, foi feito um corte ultramicrótono, que é menor do que o corte que é feito para os outros microscópios. Depois, pesca dos cortes com a tela de observação com os cortes do material biológico até a visualização. Aqui é uma imagem de um tecido de um material biológico visto através de um microscópio. Aqui é uma célula produtora de seda de um inseto, com cores artificiais, porque tem um processo de coloração. Depois a gente tem aqui a organização do que é que se faz, né? Da técnica de fixação, inclusão, corte e coloração, que a gente viu bem aqui atrás. Ó. Aqui é para o microscópio fotônico. A gente tem que é incluído material biológico em parafina, e depois essa parafina ela é cortada, colocada em lamínula, depois tirada o removedor de parafina, depois colocado a coloração e colocado a lamínula, até visualizar o material. Nessa outra aqui, a gente tem que é feito um processo não mais com parafina, mas com resina. O corte é micrótono, então ele é muito menor, é ultramicrótono, é bem menor do que aquele, e é colocado numa tela de observação para material biológico, que adere nela até ir para o microscópio eletrônico. O primeiro procedimento é a fixação, né? Depois de fixado, o material é desidratado, isto é, removida a água para garantir a preservação e obter cortes tão finos para que o material seja visto, é colocado em resina sintética e depois, com um tipo especial de micrótono, o ultramicrótono, em navalhas de vidro ou diamante para poder cortar. As finas fatias cortadas passam pelo processo de coloração, onde são colocados corantes eletrônicos, geralmente constituídos por sais metálicos de urânio ou chumbo. E, por fim, são tiradas a fotomicrografias eletrônicas, coloridas artificialmente, distinguindo as estruturas celulares. Por fim, a microscopia eletrônica revolucionou o estudo das células, pois a membrana plasmática ficou invisível, era invisível ao microscópio fotônico e começou a ser visível no microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico revelou também que existem dois tipos básicos de células, as eucarióticas, presentes em protozoários, fungos, algas, plantas e animais, e procarióticas, presentes apenas em bactérias e arcas. As células eucarióticas é que tem um núcleo disperso no citoplasma, e as células eucarióticas é que não têm o núcleo disperso no citoplasma, e as procarióticas são as que têm células espalhadas pelo citoplasma, certo? Então aqui a gente já vai responder essas primeiras questões, por isso que eu ainda não passei para vocês, mas as questões que vocês vão ter que responder vai até a questão, deixa eu voltar aqui,
só até a questão 20, ó. Só até questão 1 a questão 20. A gente vai responder as primeiras e depois eu vou liberar lá no Google Sala de Aula, que já, apesar disso, informando isso, vocês não estão inseridos. Eu olhei lá, não teve um aluno ainda que entrou no Google Sala de Aula. Vocês estão muito interessados em responder as atividades, pelo visto. E vocês vão responder em diante. Então, a gente vai responder essa daqui, que vai responder a questão 1 a 3 e depois a 4 a 6. Da 7 em diante é com vocês. Então, bora lá. É com vocês agora também, que são as perguntas do final dessa aula. Então, considere as alternativas a seguir para responder as questões de 1 a 3. A, nós temos citoplasma. B, nós temos membrana plasmática. C, nós temos núcleo celular. E D, nós temos parede celular. Pergunta para o Tiago. Tiago, qual é a denominação da película invisível ao microscópio fotônico que envolve uma célula? Qual desses 4 aí é uma película que não dá para ver no microscópio fotônico, somente no microscópio eletrônico, e que envolve a célula? A, B, C ou D? B. Membrana plasmática. Certo. Francisco, como se denomina a estrutura, geralmente esférica, presente no interior das células animais e vegetais e ausente em células de bactérias? Então, a estrutura esférica que tem nas células animais e vegetais, mas não tem nas bactérias, e está relacionado ao que a gente acabou de falar de eucarióticos e procarióticos. Qual a resposta? A, B, C ou D? Francisco, você está aí? Qual foi que o Thiago falou? O Thiago falou só pra eliminar ela logo. Não sei. C? Qual? C? C. C de casa? Certo. C. Núcleo celular. Estrutura esférica presente no interior das células animais e vegetais e ausente nas bactérias. Agora, o que está o nome que o Rian respondeu, mas vamos lá, o que está o nome Francisco. Como os biólogos denominam a região interna das células ocupadas por um líquido viscoso? Qual dessas aí é caracterizada por apresentar um líquido viscoso? Na parede celular, não? Calma aí. Quem vai responder é o iPhone de Francisco. Eita porra. É o Joseph. É o iPhone de Francisco. Ele não colocou o nome áudio dele. aqui tá cortando. Tá, tu vai me responder a terceira. Como os biólogos denominam a região interna das células ocupadas por um líquido viscoso? Terceira questão. Letra A, B, C ou D? C. Qual? C. C de casa? Não, C de casa acabou de ser respondido pelo Rian, que é a estrutura esférica presente nas células animais e vegetais. Líquido viscoso, gente. Outra pessoa aí sabe para responder qual é o líquido viscoso? Letra A. Letra A, citoplasma. O citoplasma é um líquido viscoso, que é a terceira questão. Essa daqui agora, relacionada às questões 4 a 6. A gente tem Anthony van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Theodore Schwann, Robert Brown. Desses daí eu pedi para vocês lembrarem na primeira aula que a gente teve sobre o assunto, principalmente do nome de dois, que teve o Schlen Schwann e o Hooke. A gente falou também do Anthony van Leeuwenhoek e falamos também do Robert Brown. Mas se vocês lembrarem dos outros dois, já fica mais fácil para eliminar o restante. Então, quem vai responder agora é o Alessandro. Me dizer qual pesquisador foi um dos formuladores da teoria celular?
Teoria celular. A gente falou sobre teoria celular, que foram 2 pesquisadores que falaram sobre a teoria celular, né, que descobriram e tudo mais a parte da teoria celular e inventaram lá a teoria, as características da teoria. E aí tem o nome só de um deles. Qual é ele, Alessandro? Peraí. Foi Robert. Não, foi. Peraí. Letra C. Eu acho que foi. Theodor Schwann. Confirma sua resposta? Deixa eu ver. Confirmo. Acho que foi ele. Certo. Para a teoria celular foi o Theodor Schwann, que foi Schlein Schwann. E ele foi um dos pesquisadores que desenvolveu e formulou a teoria celular. Próximo que vai responder é o João Lucas. Quem introduziu o termo célula na literatura biológica? Letra A. Anthony van Leeuwenhoek. É. Não. Não foi. Alguém sabe quem foi? Robert Hall, letra B. Robert Hooke, isso. Que ele inventou o microscópio, e quando ele inventou o microscópio composto, né, o de 2 células, e ele foi analisar um pedaço de cortiça, e quando ele analisou o pedaço de cortiça, ele viu várias cavidades. E essas cavidades ele chamou de cell, que significa espaço, cavidade. E aí, a partir do termo cell, ele surgiu o nome célula para os primeiros as unidades básicas. E por fim, João Lucas, ou então Joseph, que não conseguiram responder as perguntas, um de vocês dois me respondam a quem se atribui a descoberta do mundo microscópico. Vai lá, Joseph. Vai lá, um de vocês dois. Letra D. Não. A letra A. Letra A. Anthony van Leeuwenhoek foi o descobridor ele que criou o primeiro microscópio simples e descobriu o mundo microscópico. Depois veio Robert Hooke e descobriu a célula através do microscópio composto. E Robert Brown, ele auxiliou no processo de descoberta, mas ele não, nenhum dessas dessas 3 afirmações insere ele aqui. Mas quem inventou o primeiro microscópio simples foi o Anthony van Leeuwenhoek. Quem introduziu o termo célula foi Robert Hooke com o microscópio composto. E quem formulou a teoria celular foi Schlein Schwann, que aí só está Theodor Schwann, certo? Então vocês agora vão responder as questões que eu vou liberar lá no sala de aula, das questões 7 até a questão 20, ok? Então a gente encerra por aqui. Isso daí tava valendo ponto. Não entendi. Isso daí tava valendo ponto. Com certeza. Você respondeu E 3, professor, o Rian respondeu 1 e o Alessandro respondeu 1. qual é o código de biologia? Da sala, do Google